quando bateu esse vazio existencial, e aí eu lembrei da leitura do livro com 17 anos, além das possibilidades, tudo isso acendeu diante no meu coração novamente, e aí eu deixo minha congregação, não assumi, eu fui chamado pro cargo que eu tinha passado num concurso público federal, abandonei a faculdade, abandonei tudo, não é nada heróico, isso tem mais a ver com a minha desobediência, com a minha tardia obediência, né? Ou melhor, a minha desobediência, né? Que eu tinha entendido com 17, 18 anos que era para eu ir, mas quando eu olhei para mim eu vi impossibilidades, e depois de 6 anos o Senhor graciosamente bateu de novo no meu coração, e aí eu fui. E na época eu tinha uma conta universitária, eu tinha entrado na faculdade federal, aí o banco me ofereceu uma conta universitária e me deu um limite. Só que eu estou abandonando a faculdade. E aí o único recurso que eu tinha na mão, eu recebi a oferta da viagem de avião de Macapá para Belém, só que eu não tinha o dinheiro da viagem de Belém para Curitiba, para Almirante Tamandaré, que é a zona metropolitana de Curitiba. Quando eu falo Curitiba é porque é Almirante Tamandaré, zona metropolitana de Curitiba. Não tinha. E ali eu fiquei ainda na casa do meu tio em Belém, uns dias lá, e eu falei, Senhor, não está vindo a provisão, o que eu faço? Eu disse, você não quer ir? Então vai. Eu disse, mas como eu vou? Né, orando, meu tempo de oração, buscando ao Senhor e tal, porque eu já estava na casa do meu tio uns 2, 3 dias, e para mim já estava uma situação estranha, porque eu disse que eu iria para missões, eu estou 2, 3 dias na casa dele, e quando eu olhava para minha conta, estava vazia. E eu falei, Senhor, eu entendi. Eu sei que eu estou obedecendo de maneira atrasada, vamos dizer assim, na minha conversa com Deus, tá? Eu vou fazer o seguinte, Senhor. Não tem por que o banco me dar limite. Mas se tiver limite para essa passagem, nem que seja de ônibus, eu vou. E isso, a escola de treinamento discipulado da ETED, lá em Almirante Tamandaré, já tinha começado há 3 dias. Tá. Então já chegaria atrasado. O risco de eu não ser aceito também era grande. E aí eu falei, Senhor, eu vou. Se tiver esse dinheiro, eu vou. Aí eu não tinha dinheiro nem para ir para a rodoviária em Belém. Aí eu fui andando para uma agência. No que eu chego lá na agência, tem o valor de limite liberado que cobria a passagem e me dava uns R$100 a mais. Porque seria uma viagem de 58 horas de Belém. De busão. Ônibus. De Belém até aqui São Paulo e depois mais 6 horas daqui de São Paulo até Curitiba. E aí o que foi que eu fiz como bom paraense? Comprei um isopor, forrei de gelo na base, comprei bastante fruta, comprei algumas bebidas, iogurte, alguma coisa, coloquei lá, coloquei outra coisa de gelo, fechei aquele isopor e aí eu fiz a viagem até Curitiba. Sim, 48, deu 53 horas no final, de Belém até eu chegar em Curitiba. E de brinde, quando eu cheguei lá, cheguei no centro de Curitiba, na rodoviária, ligo para a missão falando assim, gente, cheguei. Aí o pessoal, oi? A gente nem pensava que você vinha mais, cara. A escola já começou e tal. Não, beleza. Mas eu tô aqui. Alguém vem me pegar? Como é que eu faço pra ir? Não, a gente vai mandar alguém aqui da missão e te pegar. E aí, eles me aceitaram. Então eu já aliviei, porque eu tava indo já por conta e risco. A escola já tinha começado. De repente eles falam pra você ir, cara, já era. Já era. Era isso. Aí eu chego lá. Aí nessa empolgação, cara, eles me aceitaram. Tô ligando do orelhão, né, da rodoviária. Me empolguei. Peguei a minha agenda, esqueci minha agenda no telefone, só que dentro da minha agenda tava o quê? Minha carteira, com cartão do banco, com identidade, com tudo. Caramba. Aí eu só virei contente para pegar as malas, tava um pouco distante de mim, cheguei à noite em Curitiba, fui, peguei as malas, quando eu voltei. Não tava mais agenda. Não tava mais agenda, não tava mais nada. E o que tinha sobrado desses R$100, tinha sobrado um pouco mais eu acho que de R$50. Aí eu fiquei... Deus, eu entendi errado. Foi a primeira coisa. Sim. Eu vim pro lugar errado. Porque era o último recurso. Porque o limite do banco eu tinha usado tudo. Para passagem, sim. E tinha sobrado 100. E aí no uso no decorrer, eu acho que comprei um lanche aqui e ali. Então ainda tinha uns 50 e pouquinho. E aí foi todo embora. Eu falei, Deus, eu acho que eu fiz a escolha errada. E aí eu lembrei que quando eu fiz a inscrição na ETED, o deslocamento da base para a rodoviária você paga. Ajuda, né? O irmão tá lá na missão, vem para a rodoviária, a uns 45 minutos de distância, não lembro agora a quilometragem, mas era justo que pagasse, né? Enfim, aí
Só que eu estava sem documento, sem nada em Curitiba, naquele momento. Nossa. Aí eu vou para a administração, aí tem filmagem. A gente olha, foi achado uma documentação em uma agenda no lixo tal, tá com do pessoal aqui já recolheu e tal. Aí eu fui lá, tava lá. Toda a parte da documentação tava lá, tranquila, tudo mais. Cartão do banco ficou, mas os 50 e pouquinhos reais tinha ido embora, né? Aí desse tempo todo, né? Então, 45 minutos, aí eu fico pensando, será que eu fiz certo, não fiz certo, eu entendi errado, eu vi. E aí, então foram 45 minutos de tortura, autotortura, autoflagelo. Uhum. Porque pra mim já tinha passado esse tempo. Porque cara, eu me apaixonei com 17 anos, 18 anos, eu tô indo com 23, 24. Então parece que esse peso desses 6 anos bateram todos em cima de mim de novo naqueles 45 minutos. Uhum. E aí quando o irmão chega na minha frente, enfim, ele chega, me recebe com um sorriso e tal, a primeira coisa que eu falo, querido, eu não tenho dinheiro. Eu perdi. Como é que a gente faz? Cara, entra aí, vamos embora. Tá pago. E aí, entrei no carro e aí a gente foi. Que já foi assustador, porque até então a gente chamava, como falei aqui várias vezes para vocês, de Curitiba. E não é Curitiba, né? É Almirante Tamandaré. A base, ela fica meia hora, é pertinho do centro, para quem conhece Curitiba, conhece o Miller, que é próximo ali do centro, né? A base, com trânsito tranquilo na Mateus Leme, você leva 25 minutos, 30 minutos no máximo, até a base. Né? Só que eu tô vindo da rodoviária e começa mato. Eu disse, Jesus dos crentes, perdi dinheiro. Não sei se essa é a escolha que eu tenho que fazer mesmo. Então agora, esse cara bateu aqui, eu entrei no carro dele, só vejo mato, só vejo escuridão. Enfim, então essa foi o meu batismo de chegar em Curitiba. E aí você perguntou, milagre. Desde então, aí, primeira semana, eu tinha que fazer o depósito da matrícula. Porque eu sei que tem que pagar tem a matrícula, a escola. tem tudo. Tudo isso para... Então eu cheguei com 55 reais que perdi nos primeiros 5 minutos em Curitiba. Aí eu vou, dentro da missão, na escola de treinamento, você faz parte de um grupo menor, que você vai ter o seu discipulador e você vai ter um grupo menor, né? E no caso é separado homens e mulheres e tal, eu fui para esse grupo menor. E aí toda manhã a gente se reúne, ora junto, compartilha, e a questão do discipulado, você é exercitado a compartilhar desde as coisas, desde as vitórias, mas também até o lado negro da força, digamos assim, né? E aí eu extremamente agoniado, aí o pessoal, não, compartilha com a gente, né? Mas vindo da cultura pentecostal, para mim não fazia muito sentido compartilhar aquele incômodo, que para mim compartilhar aquele incômodo seria como desconfiar que Deus ia fazer alguma coisa. E aí é um processo de desconstrução também, né? Do compartilhar ser um mecanismo de você ser fraco. Você se fraquejar. É humilhação e tudo. E aí, esse processo foi doloroso, mas não consegui no primeiro dia, mas no terceiro dia eu consegui. E aí o pessoal da administração falou, querido, você não pagou a matrícula, então você vai ter que voltar para casa. Né? E aí, aquela obediência rasgada que eu ouvi de muitos testemunhos dentro da Assembleia de Deus, o livro do Lora, enfim. Aí eu falava assim, querido, se vocês como missão, é isso que vocês estão entendendo em Deus. Porque uma das coisas que é marca da Jocum é ouvir a voz de Deus. Então eu falei, querido, se é isso que vocês têm ouvido como direção da base em Deus, eu me submeto àquilo que o Senhor está ministrando no coração de vocês. E aí eu virava as costas e ia embora. E aí eu saía do escritório e ia para um lugar, Senhor, tá aqui, ó. A conta tá chegando. O que o Senhor vai fazer? E aí eu senti o mesmo Espírito Santo que vem ministrando nessa jornada toda, compartilha. O que para mim era extremamente difícil. E aí no dia seguinte eu compartilhei, queridos, eu queria que vocês orassem. Ontem eu fui chamado de administração da missão. E aí não paguei nem a matrícula e já tá para chegar a primeira mensalidade. Então assim, tem um valor que tem que entrar que eu não tenho. E aí a gente foi, terminou esse momento logo cedo, isso é logo cedo, 6h30, 7 da manhã. E aí a gente vai para a aula termina em torno de meio-dia e meia, dependendo da administração e tal. E aí eu volto do horário do almoço, encontro com a secretária, hoje amiga minha, ela está em missões, está na África do Sul, e nos tornamos grandes amigos, né? Mas ela era a secretária, ela que trazia a má notícia. Era o papel dela. Era o papel dela, era portadora da má notícia. E aí ela falou, querido, ó, tá paga a sua matrícula. Alguém chegou lá na secretaria, perguntou quem estava devendo, o seu nome estava lá. Aliás, não, ele procurou pelo seu nome, perguntou quanto você estava devendo, ele já quitou a sua matrícula, mas semana que vem já vence a mensalidade. Eu disse, tá bom.
E assim foi. Só que nos 3 meses seguintes não entrou nenhum dinheiro, não entrou nada. E aí a missão falou, cara, você não pode ir, porque a ETED são 5 meses. 3 de teórico, que a gente chama, e 2 de prática, que é quando a gente vai para servir a igreja, ou quando a gente vai para algum país, e por aí vai. Então, eu disse, olha, se você não quitar, não tem como a gente enviar para o prático. E aí eu falei de novo. Aí todo mês ela batia na data da mensalidade. E aí como você está? Disse, eu repito, se é o que vocês estão entendendo em Deus para fazer, me mandem. Eu vou entender que é a resposta de Deus. E aí eu voltava e quem conhece Curitiba é muito frio, mas foi um período de eu conhecer muito Deus. Pegava emprestado um casaco, vim da região norte, gente. Você acha que eu tinha, Você acha que eu tinha vestimenta Jamais. para frio de Curitiba? Jamais. Aí eu emprestei do amigo e eu ia assim 5 e meia da manhã, porque a atividade começava às 6h30 na missão. Então eu falei, Senhor, por prática de obediência na Assembleia de Deus, fala, qualquer coisa, resolve o coração. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu levantava às 5h30 da manhã, até dar o horário das 6h30, que começava as reuniões de pequeno grupo, ou de intercessão, ou de devocional e tal. E aí eu tirava essa hora, levantava todo dia, 5h30, até 6h30, orando ao Senhor, buscando o Senhor. O Senhor. É só o Senhor que pode mudar isso. Uhum. Só que nesses 3 meses não teve resposta nesse sentido. E além das possibilidades, livro do Jim, eles me enviaram para o prático, mesmo devendo. Mas na primeira semana, no início da segunda semana, já lá no prático, servindo essa igreja presbiteriana, alguém liga na base e pergunta qual o valor que eu estava devendo. Alguém. Alguém ligou, perguntou. Ele está devendo 3 meses, dá tanto. Só que isso é 2005. Daria mais de R$1.000. Era muita grana naquela época. Hoje é mais de 5. Seria próximo de 5 mil. A gente está falando de algo em torno de 5 mil. E aí ela falou, não, tudo bem. Faz para mim, me dá os dados bancários que eu vou quitar. E aí eu só recebo a notícia. Depois a minha líder, lá do prático, lá na cidade de Castro, no Paraná, norte do Paraná, me falou, disse, olha, a pessoa da base me ligou. Alguém ligou lá, perguntou pelo seu nome, e eles falaram o valor, a pessoa quitou os 3 meses da escola. Esses foram os primeiros meses, são 5 meses. Então, cada mês, em cada momento, em cada desafio, Deus foi me proporcionando esse vislumbre do cuidado dele. Eu não tive uma igreja que me mantivesse. O que eu tive foi um movimento gracioso de Deus através da igreja dele, sim, mas através da igreja dele, a noiva de Cristo, não uma instituição propriamente dita, não um pastor, na figura de um pastor, mas de irmãos que ligavam na missão, perguntavam por mim Amém. e aí iam aparecendo.